Quando eu era mais nova, eu escutei essa frase, né, na catequese, eu acho, né? Enfim, quando eu ia na missa, acho que eu escutei essa frase, ou talvez com a minha avó, eu não sei em que momento que eu escutei essa frase, mas é a frase: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando eu era menor, tinha essa, eu tinha essa ideia de que Deus tinha criado o mundo, porque era como se eu pensasse assim, ó, tem que ter tido uma coisa antes disso aqui. É impossível que isso aqui esteja aqui e não tem nada antes. Eu ficava nessa. Ficava vindo muito esses pensamentos assim. Quando eu era pequena mesmo, quando eu tinha uns 8 anos por aí, eu me lembro de vir esses questionamentos assim, gente, mas o que, que será que é isso que tá antes? Tá, beleza, Big Bang, né? Porque eu até então eu não acreditava em Big Bang. Eu achava que Deus, né, tinha criado o mundo, mas não da forma como a Bíblia falava, como se tivesse um homem realmente, algo, alguém, uma forma específica criando coisas. Mas eu sabia que tinha que ter algo que estava antes disso, porque, gente, tem que ter ó, do que surge isso aqui, ó. Tem, do nada vem um negocinho e faz assim, tum, tá, agora, sei lá, galáxias, né? Planetas, mundo, aí pessoas, né? Antes não tinha pessoas, sei lá, né? As formas lá que foram aparecendo, né? Desde a ideia lá, os peixes, os animais começaram a né, se desenvolver ali, os dinossauros e tudo mais começou essa evolução de vida. E eu ficava assim, gente, mas tem que ter uma coisa que criou essas coisas, não pode ter sido do nada. E aí, quando eu escutava essa frase, né, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Pensa, aí eu pensava assim, esse corpo aqui, ele simplesmente ele representa uma coisa que morre, uma coisa que é diferente um do outro, né? Eu pensava assim, gente, mas é tudo diferente, é uma coisa que não dura, não é perfeita, não tem perfeição. Oi, caiu os troços. É uma vida que não tem perfeição. Pensa, não tem nada que é perfeito num corpo. Então, eu pensava assim, gente, mas se o corpo não é perfeito, ele acaba. Como que Deus, sendo Deus, Deus, uma coisa que é além da minha compreensão, ela vai ser parecida comigo, que morro, que tenho que, sei lá, sabe? Era tão doido pensar nisso e pensar assim, tá, mas então por que que Deus não pode escolher ser uma mulher? Então por que que Deus não é uma mulher? Por que que Deus escolhe ser um homem? Porque, sabe, era tanta ideia em volta disso de pensar assim, Deus não pode ser uma pessoa, gente, Deus não pode ser uma pessoa. E aí tem uma parte aqui do livro Um Curso em Milagres que ele fala sobre isso, né? Jesus, ele reinterpreta, no livro mesmo, ele reinterpreta muitas frases que foram trazidas na Bíblia, porque isso foi a interpretação das pessoas da época, né? As pessoas lá da época, da mesma forma que agora a gente interpreta Um Curso em Milagres ao nosso modo, porque ainda é de dentro da percepção do eu, tentando entender Deus, então é óbvio que vai ter distorção. Imagina, uma coisa que é limitada, tentando compreender alguém que naquela época estava falando de algo além das palavras. Por isso que ele trazia tantos símbolos. Porque é verdade, ela não pode ser dita com palavras, né? Ela não pode ser ensinada. Eu não posso dizer assim, ó, tal coisa, Deus. Aí simplesmente tá, vou entender o que é Deus. Não pode ser entendido. Por isso que é uma experiência, algo que é aceito. Eu aceito que simplesmente eu sou. É uma aceitação. Não pode ser um ensinar. O que pode ser ensinado aqui é a forma como Jesus fala da visão de Cristo. Então, a visão é a forma como a gente traz aqui, ó, de ir além dos bloqueios, das limitações da identificação. A decisão a ser tomada, tu pode ensinar nesse sentido, que é demonstrar a percepção corrigida por saber que todos têm a mesma decisão, que foi isso que Jesus fez, né? Eu tenho a decisão da consciência, ela que escolhe se reconhecer em ilusões. Então é ela que tem o poder de decisão de não se reconhecer em qualquer forma limitada, em qualquer crença ou pensamento ou qualquer coisa que tenha surgido dessa consciência de separação, que vem desse único pensamento, né? O pensamento de separação, ela tem o poder, é isso que está sendo ensinado.
Então, tem uma parte aqui da Bíblia em que ele fala assim, ó: a oração pelo perdão não é mais do que um pedido para que possas ser capaz de reconhecer o que já possuis. Ao elegeres a percepção no lugar do conhecimento, colocaste. Gente, vocês estão escutando esse barulho? Ah, eu deixei a gata dentro do quarto e ela tá destruindo o negócio ali. Peraí que eu vou tirar ela e eu vou voltar a gravar. Peraí. Às vezes eu deixo ela aqui achando que ela vai ficar quietinha e ela começa a enlouquecer, querer chamar atenção, né? Mas enfim. Ó, eu vou ler de novo a parte que eu peguei aqui do livro texto, ó. A oração pelo perdão não é mais do que um pedido para que possas ser capaz de reconhecer o que já possuis. Ao elegeres a percepção no lugar do conhecimento, colocaste-te numa posição na qual só poderias parecer-te com o teu pai, percebendo milagrosamente. Ó, ao elegeres a percepção no lugar do conhecimento, então o que a consciência fez? Ela passou a se perceber individual, separada, né? Ela passou a perceber duas coisas. Nesse momento surge a percepção de ter dois. Nesse momento em que ela se fragmenta e faz as imagens aqui, vai fazendo todas essas imagens e aí chega aqui na gente, né? Chega nos corpos aqui. E aí, o que a consciência ela tá elegendo? A percepção. Então, ela já tá percebendo o corpo, só que como isso é esquecido, a consciência se esquece de que ela tá percebendo, ela que tá imaginando tudo, ela é a fonte aqui, ó, agora dessa existência ilusória, né? Agora ela fez as imagens, então ela se esquece que é ela que tá fazendo tudo. Ela pensa agora que ela tá dentro de cada imagem. Agora parece que cada imagem é separada, é diferente, e é como se fosse assim, a consciência, ela é vários pontos de vista, é ela mesma brincando de casinha, assim, é ela mesma, né, mexendo os bonequinhos aqui, e a mesma consciência tá nas mesmas coisas, só que ela usa isso, a percepção de dois, ó, para continuar validando que ela é a vida, que ela existe nessa dualidade. Então, quando ele traz aqui, né, ó, quando tu elegeu a percepção no lugar do conhecimento, no lugar do que tu realmente é, que não tem percepção, só tem conhecimento, porque se é conhecimento, é conhecido, não tem nada que não tem nada que tá lá, ó, para que não seja conhecido, né? Ó, a consciência interpreta agora como tem algo lá que é desconhecido, ó. Tem duas coisas, uma coisa para conhecer, uma coisa que não é conhecida e uma coisa para conhecer. Se só tem uma coisa, só tem o existir, só tem Deus, então só pode ser conhecimento, é uma única coisa. E aí quando ele fala, colocaste numa posição na qual só poderias parecer-te com o teu pai, percebendo milagrosamente. Por quê? Porque como que eu vou perceber, né, na percepção, Deus se eu tô me vendo num corpo? Então, não tem como reconhecer Deus de dentro de um corpo. De dentro de um corpo eu só vou ver percepção e eu só vou me ver separado, né? Eu só vejo formas, então como que eu vou, né? Deus, não tem como, a não ser percebendo milagrosamente, que é o quê? A consciência vai além de qualquer interpretação, aliás, ela vai além das imagens, ela percebe agora a vida, ela aceita que a vida é vida e a vida não tá nas imagens. Então, ó, daí ele fala assim, ó, perdeste o conhecimento de que tu, em ti mesmo, és um milagre de Deus. A criação é a tua fonte e a tua única função real. A declaração Deus criou o homem à sua imagem e semelhança necessita de reinterpretação. Imagem pode ser compreendida como pensamento e semelhança com de qualidade semelhante. Deus efetivamente criou o espírito no seu próprio pensamento com uma qualidade semelhante à sua própria. Não há mais nada. Então, ó, Deus, ele cria a sua imagem e semelhança.
Então, se Deus é algo que não pode ser definido, né? É algo que simplesmente é perfeito, é intacto, é imutável, como Jesus fala, né? Não pode mudar, é uma coisa que realmente tem significado, algo que realmente tem valor, porque permanece sempre a mesma coisa. Então, isso que se estende dessa fonte é a mesma coisa que a fonte, só não pode, né? Só vem da fonte, então não cria a fonte, é criado pela fonte, mas vem do mesmo pensamento. Quando Jesus traz esse símbolo, né, o pensamento de Deus, então vem do mesmo pensamento, mas não tem forma nisso, ó, não tem um limite. A consciência, ela só faz agora a limitação, né, ela traz aqui esse pensamento, né, que tem aí a diminuta ideia, né, a louca e diminuta ideia, que é essa parte que se estende, né, que a gente simboliza aqui como Cristo, como o Filho de Deus, né, essa extensão, ela só tem ali, né, um se estender mais um pouco, só que numa extensão sem a fonte, como se fosse estender fora de Deus, mas isso é como se não é na nossa percepção aqui, né, mas tipo, isso é impossível, não tem como existir fora de Deus. Então, isso que se estendeu mais um pouco só gerou um efeito. Esse efeito é o que a gente chama aqui de pensamento de separação, que é o ego, né? Esse pensamento, então, ele se define algo à parte, ó, ele se define uma coisa separada. E disso vem todas essas imagens aqui, e a gente continua chamando esse monte de coisa aqui de existência. Daí agora a gente chama isso de existir. E aí, enquanto a gente não questiona isso, não questiona a ilusão como um todo, assim, será que isso aqui é a vida mesmo? Né? Como que eu vou chamar esse monte de oscilação, né? Esse monte de diferença quando a gente está no nosso dia a dia aqui, né? Fazendo o que a gente faz? Perceba o quanto a gente fica o tempo todo parecendo que está fazendo coisas diferentes, mas é a mesma coisa, é as mesmas sensações, a mesma coisa que a gente faz desde o instante em que a gente acorda. É uma sensação, é uma coisa, é não vida, não tem vida, né? Parece uns, como é que chama isso? Uns trabalhadores, sabe, de afazeres. É um afazer atrás do outro, né? Tu acorda, tu já levanta, tu já sabe que tu tem, assim, ó, 1 milhão de tarefas e tu fica o tempo todo estabelecendo assim, ó. Ai, tá, cumpri essa tarefa, agora eu tenho que cumprir a próxima. Aí tem até uma coisinha, né, que parece que é gostosinho, assim, ai, consegui realizar, sei lá. Aí realizei a próxima. Aí, ai, deixa eu, agora a próxima. Então, a próxima. Ou se não consegue realizar, se sente fracassado porque não consegue realizar. E aí vai pra próxima coisa. E a gente chama isso de vida. A gente fica... a vida é um checklist, assim, de afazeres. É isso que é a vida. A vida é, tipo, fiz isso, fiz aquilo outro, conquistei, não conquistei, sei lá, né? E aí chega no final e aí morre. E aí fez só um monte de cumprição de meta. Cumprição não existe, eu acho. Cumprimento de metas que não chegou a lugar nenhum. Que chegou aqui, deixou esse corpo, foi-se o corpo e não resultou em nada, né? Até parece que a gente deixou, sei lá, coisas para as pessoas, ou enfim, né? Tem essa coisa, mas morreu. Então, o que eu quero fazer dessa vida, dessa experiência, né? Porque não tem outra coisa para fazer. A única coisa que eu tenho para fazer é me reconhecer em Deus, é usar tudo para esse reconhecimento. E a lição de hoje, ela traz isso, né? Ela traz essa única coisa, né, que a gente tem para fazer aqui. E ele fala sobre a questão da condenação, né? A lição é a lição 228, que diz: Deus não me condenou, eu também não me condeno. Então, o que é Deus não me condenou? Deus não... Isso que surgiu, né, de Cristo, dessa extensão,
e que toma essa forma aqui, ó, de fazer imagens e aí fazer essa percepção equivocada de existência, Deus Deus não condena. Ele fala assim, ó, Deus não condena, Deus não perdoa, Deus não, porque não considera, assim, não vê ilusões. Deus não sabe da ilusão, Deus não sabe desse pensamento de separação. Deus simplesmente continua fluindo, assim, ó, né? Deus só sendo. Então, como que vai condenar isso? Por isso que é a consciência que está se condenando de ter feito algo contra Deus. É ela mesma, na própria interpretação, que continua mantendo isso. E a gente continua reencenando isso aqui, né? Eu continuo em cada instante em que eu tô me sentindo errada aqui, né? Parece que sou eu, Júlia, que tô me sentindo errada. Não é uma Júlia se sentindo errada, não é um fulano se sentindo errado, é a consciência se sentindo errada em relação a Deus por pensar que tá separado. Então, aqui eu continuo condenando o existir às imagens. É isso que é a condenação, ó. E aí eu também não me condeno. Então eu também paro de dizer que a existência tá nessas imagens aqui, porque reconheço que não há culpa, não há ameaça, não há retaliação que vai vir de Deus para essa consciência. Ó. Deus não sabe nada, então não tem retaliação que vai vir. Eu não me condeno porque eu aceito que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então eu paro de me condenar sendo um corpo, que é o que ele fala aqui, né? Ó, o meu Pai conhece a minha santidade. Negarei o seu conhecimento e acreditarei naquilo que o seu conhecimento torna impossível? Aceitarei como verdadeiro aquilo que ele proclama ser falso? Ou aceitarei o seu verbo quanto ao que eu sou, uma vez que ele é o meu Criador e aquele que conhece as verdadeiras condições do seu filho? Pai, eu estava errado em relação a mim mesmo, pois fracassei em reconhecer a fonte de onde vim. Não deixarei essa fonte para entrar num corpo e morrer. A minha santidade permanece como parte de mim, assim como eu sou parte de ti. E os meus erros em relação a mim mesmo são sonhos. Hoje eu os abandono. E estou pronto para receber apenas o teu verbo, quanto ao que eu realmente sou. Então, ó, estou pronto para receber apenas o teu verbo quanto ao que eu realmente sou. Então, o que a gente precisa fazer, né? Diante da percepção aqui, o tempo todo é perceber aonde a consciência, ela fica colocando o existir dela, ó. Eu existo nesse pensamento, né? Vem um pensamento, sabe, essa confusão mental que vem, né, durante o dia, assim, começa a vir uma turbulência. Parece que muitas vezes tu sente como se realmente tivesse, assim, uma coisa que tu não consegue, parece que tu não tem poder sobre aquilo, né? Parece que aquilo é muito mais forte, assim, aquele monte de pensamento vindo. Nesse instante, e em qualquer instante, né? Se for um pensamento, se for muitos, não importa. O que eu sou não é esses pensamentos. Eu não sou esses pensamentos. Porque por que a gente se embaralha aqui e se distrai e entra na emoção, né? Entra na raiva, entra nas sensações nessas de inadequação que a gente experimenta, impotência. Por que a gente mergulha nas sensações? Porque a gente não questiona elas de fora. A gente não descansa no eu sou. E olhando para a sensação e tirando aqui, eu não sou essa sensação. Eu não sou esses pensamentos, eu não sou... Não é. Porque enquanto tu tá pensando, parece que sou eu pensando. Parece que quando tem ali as vozes das crenças, eu tô pensando aqui, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou eu sou isso, eu sou aquilo, nossa, eu sou muito desastrado, eu sou... não sirvo para nada, porque eu sou, né? Tem 1 milhão de pensamentos que a gente, no último vídeo eu falei, né, da autodepreciação. Tanto quanto qual for o tipo de pensamento, o tempo todo tem uma identificação com isso. Então, a consciência, ela
Ela pode dizer que ela não quer os estados as sensações aqui, mas ela está investindo a atenção em ilusões. Ela investe a atenção nesses pensamentos. Então, o que ela faz? Tudo o que ela investe uma atenção, que é o foco da consciência, aquilo só aumenta. Não tem como o existir diminuir, não ser. Então, o existir só aumenta. Só que como ela está decidindo existir de uma forma equivocada, isso aumenta, e quanto mais isso aumenta, mais eu me sinto esse corpo aqui, mais eu me sinto um indivíduo vivendo no mundo, me relacionando com coisas e pessoas, porque eu dou credibilidade para esses pensamentos, eu acredito que eles são meus. E eu embarco nas crenças. Aí o que acontece? Tu embarca num pensamento e como tu acredita, tu vê. Tu acredita, vem sei lá, né? Eu vou falar em algum lugar. E aí, que nem eu vejo assim, né? Eu vou falar alguma coisa em algum lugar. E aí, tu fica ali, ó, naquela matutação. Nossa, eu não sei falar, ou eu não sei o que, eu sou muito pior do que não sei quem, ou tu fica naquela coisa ali, ó. E aí, o que vai sair disso? Né? Tu vai ver aquilo que tu tá acreditando. Tu tá acreditando aqui numa sensação de incapacidade, fraqueza, inadequação, acreditando que tu é esse corpo aqui, e tu vai expressar aquilo que tu acredita. Então, tudo inicia no pensamento. Por isso, todo o livro-texto, né, ele traz todas as lições, trazem a importância da observação, de observar onde que a mente está indo para observar, mas decidir descansar em Deus, decidir descansar de que eu não sou isso. E aí sim, os resultados, eles vão passar a ser outros. Não porque a gente quer os resultados, mas porque a realidade é essa, né? Porque é isso, só isso que tem para aceitar, de que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Um beijo e tchau.